sabia nada, você sabia tudo. Eu coloquei de lado quem merecia ao centro. Antes de apagar, me lembrei que o sol nasceu pra todos e é bom saber recomeçar. E hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. E nós vamos dar continuidade a essas reflexões que nós temos feito aqui em cima dessa história tão linda que fala profundamente ao meu e ao seu coração. Nós estamos falando e refletindo aqui sobre recomeço. E esse é um dos momentos históricos mais marcantes na vida do povo de Deus, onde eles tiveram que recomeçar. Nós vamos ler apenas 4 versículos de Neemias, capítulo 6. Acompanhe aí, eu estou lendo na versão NVI. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por este momento e pela liberdade e oportunidade que temos de ler a Tua palavra. E nós suplicamos que ela agora possa falar, ministrar verdadeiramente aos nossos corações, exclusivamente para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, gente, nós temos falado aqui sobre o livro de Neemias. Eu gosto sempre de contextualizar você desse momento porque contextualizando nós podemos entender a importância que ele tem para os nossos dias. Nós podemos então perceber as mensagens que vêm dessa história, desse relato bíblico para mim e para você hoje. É bem verdade que alguém pode olhar assim o texto e dizer: mas André, o que é que tem a ver uma reconstrução de muro com o momento que nós estamos vivendo hoje? O que é que tem a ver aí semanalmente? Você está falando de um processo de um povo que reconstruiu um muro para aquilo que nós estamos vivendo hoje. E nós temos explicado aqui para você, esse contexto histórico nos mostra que muito mais do que reconstruir um muro, essas pessoas estavam reconstruindo suas vidas, estavam reconstruindo a cidade que eles viviam. Depois de sofrer a consequência do pecado, passar 70 anos num cativeiro, 70 anos que em termos de abandono da cidade se tornaram 142 anos, que foi o tempo que Jerusalém ficou destruída, que aqueles muros estavam destruídos. E agora um grupo de pessoas chega num cenário como esse, difícil, hostil, já sem esperança, sem nenhuma perspectiva, para então recomeçarem as suas vidas. E o que eu tenho dito é que eu enxergo nos nossos dias esse processo, essa necessidade também de recomeçar.
nós sofremos um grande abalo. Levamos uma grande rasteira temporal através dessa pandemia que chegou e nos paralisou. E em muitas áreas da nossa vida nos atacou, nos derrubou. E agora é hora de recomeçar, agora é hora de reconstruir a caminhada, de repensar as tantas reflexões que esse tempo trouxe. Esse povo que estava com Neemias reconstruindo, eles tinham uma certeza no coração, eles não queriam cometer os mesmos erros do passado. Eles estavam buscando uma vida nova, num lugar novo. E tinham a expectativa de receber também de Deus isso. E eu não sei você, mas eu também trago isso para os nossos dias. Hoje pela manhã, no louvor, depois do louvor eu ministrava aqui e falava como é interessante perceber que no meio da nossa sociedade tem surgido um clamor por algo novo. O próprio mundo, a sociedade de uma forma geral, ela tem, almejado um tempo diferente. Não se tem mais suportado o mundo que nós mesmos construímos, longe de Deus, com valores longe dos valores de Deus. E nós estamos vendo aí tantas batalhas sociais contra o racismo, que é uma triste realidade ainda no nosso país e no mundo como um todo. O feminicídio e tantas outras estatísticas terríveis da nossa sociedade. E aí homens e mulheres se levantam para dizer assim, a gente não aguenta mais isso. Mas deixa eu dizer para você, não é de dentro da sociedade. Não é de sistemas humanos, políticos, sociais, que vai se levantar algo novo e diferente, porque isso só pode partir de Deus, dos valores de Deus, do plano e propósito de Deus. E olha, meu irmão, eu e você, nós precisamos entender isso. Porque não adianta pensar isso no coletivo, se não começar na minha e na sua vida. Não adianta você pensar na sua família, se o agir de Deus não começar no seu coração. E aí nós já vimos aqui alguns momentos dessa história. No capítulo 1, o chamado de Neemias, né, a renúncia que ele tem que fazer, a compreensão que ele tem que entender, que ele tem que ter, de que o plano de Deus é melhor. Então, ele foi atrás desse plano, de que aquela realidade de destruição não era o que Deus queria. E ali eu trazia a reflexão de que talvez você possa olhar para a sua vida, talvez você possa olhar para a sua família, para a sua realidade hoje e dizer assim, olha, eu tenho certeza que Deus queria algo diferente de mim hoje, que a minha família poderia estar vivendo um tempo diferente. Foi esse retrato, foi essa concepção que Neemias teve e ele foi em busca disso. Nós vimos na semana passada que todos foram convidados a vivenciar esse momento. Famílias inteiras foram chamadas com diferentes funções, com diferentes capacidades. E vimos então que Deus tem chamado todos nós para esse tempo e para esse processo de recomeço e de reconstrução. Mas o que eu quero refletir com você hoje é que preste atenção, irmão, minha irmã, todas as vezes que você for tentar viver o plano de Deus, todas as vezes que você for buscar os propósitos de Deus para a sua vida, você vai enfrentar uma grande oposição. Vai se levantar um muro diante de você. Os obstáculos vão ser gigantes. Oposições de fora, oposições de dentro. Isso sempre vai acontecer. Porque o inimigo não quer que a gente busque a Deus, que a gente viva o plano de Deus. O inimigo quer nos afastar da vontade do Senhor. Ele quer nos tirar de próximo do Senhor, da palavra dEle. A oposição é uma realidade para todos aqueles que querem buscar a Deus. Há algumas pessoas que se enganam,
mas na verdade se enganam, porque muitas vezes é pregado um evangelho diferente do que está na palavra de Deus, na Bíblia. E há muitas pessoas que acham assim, agora eu vou viver minha vida com Deus, vou seguir Deus agora. Entreguei minha vida ao Senhor e tenho certeza que tudo vai ser muito fácil. E quantas pessoas, depois que começam a querer fazer a vontade de Deus, a lei e obedecer a palavra, descobrem que a vida é ainda muito mais difícil. Porque no dia a dia nós somos atraídos para fazer as coisas erradas, irmãos. Para satisfazer os desejos do nosso coração. Essa é mais uma lição que nós vamos aprender nesse processo aqui de recomeço. É que talvez alguém pudesse imaginar, não, mas espera aí, eles estavam indo para reconstruir a cidade, era plano de Deus, foi Deus que chamou, então vai ser muito fácil, eles vão chegar lá, vão reconstruir, não vai ter dificuldade nenhuma. E sabe, queridos, do capítulo 4 até o capítulo 6, depois você lê em casa, você vai ver uma série de dificuldades, de oposição que se levantou diante desse processo. E o que eu quero refletir com você hoje, através desse contexto, é como é que o inimigo age para tentar impedir que eu e você, que nós vivamos a vontade de Deus. E como é que nós podemos enfrentar isso? Como é que pela ação de Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas nós podemos sair vencedores dessa batalha? Quando você vai ver o início do capítulo 4, se você pegar os primeiros versículos do capítulo 4, é interessante que você vai ver que os inimigos que se levantam ali para derrubar a ação do povo, eles são bastante agressivos. Eles começam a zombar. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Serão que vão restaurar um muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedra queimada? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que o muro de pedras desabe. Sabe, os inimigos ali que se levantaram, lá no início do capítulo 4, começou a desprezar o pessoal e dizer assim, para com isso, está vendo que vocês não vão conseguir levantar esse muro? Está vendo que vocês não vão conseguir trazer vida para esse lugar que está morto? Começaram a menosprezar, começaram a atacar, a ser agressivos. Mas você também vai ver no capítulo 4 que isso não deu certo, que eles continuaram a construir o muro. Aí quando a gente chega no capítulo 6, que é o que eu li, você vai ver que a estratégia muda. São os mesmos inimigos. Mas o que é que eles fazem? Eles se apresentam como amigos agora. E tentam trazer Neemias, vem cá que a gente quer conversar contigo. A gente quer te ajudar. E sabe o que eu aprendo com isso? É que o inimigo vai mudar estratégias, irmãos, para tentar derrubar você. É que o inimigo vai tentar caminhos diferentes para tentar te vencer. Mas ele sempre terá o propósito de fazer com que você não viva o que Deus tem para a tua vida. Aqui uma hora ele tentou ser agressivo, não deu certo. Depois ele tentou uma aproximação. Mas sempre com o mesmo objetivo, nós precisamos estar muito atentos a isso. E aí eu quero refletir com você em apenas 3 pontos, como foi que Neemias venceu essa oposição, como foi que ele venceu esses ataques e pôde então desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida dele. O primeiro ponto que eu quero ter com você é que para vencer a oposição, você tem que manter sua visão focada no Senhor e na sua obra. Mantenha a sua visão focada no Senhor e na sua obra. Veja comigo mais uma vez o verso 1 e 2 do capítulo 6. Quando Sanbalat, Tobias e Gésem, o árabe,
e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gésem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal, por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto, não posso descer, porque para a obra e encontrar-me com vocês. Neemias tinha a clareza de que aquela era uma estratégia para tirar ele do foco principal da sua vida. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, o inimigo aqui queria fazer o que Satanás tenta fazer nas nossas vidas todo o tempo. Ele queria distrair Neemias e ele também queria tirar Neemias do meio da obra. Muitas vezes nós somos distraídos, o nosso coração se desvia para as coisas desse mundo, para os nossos, de repente, objetivos pessoais, e as coisas começam a tomar lugar das coisas de Deus. É interessante que o inimigo também queria tirar Neemias do meio da obra lá de reconstrução do muro. E essa é uma estratégia terrível, mas que infelizmente alcança muitos servos e servas do Senhor. É quando o inimigo consegue tirar você do meio e do envolvimento da obra de Deus. Todo o esfriamento espiritual começa quando nós deixamos de servir ao Senhor. Irmãos, como ao longo dessa caminhada pastoral aqui, como igreja, como isso é notório, como isso é perceptível, como essa ação é sutil, mas ela vai destruindo, esfriando os corações. Você vê aquela pessoa que era envolvida na obra, sabe, que estava lá fazendo relacionamento com Deus, o que você precisava, ela estava pronta para servir, ajudar os outros. E aí ela começa a se distrair com outras coisas. E normalmente são coisas da vida. São etapas da vida que trazem alguns compromissos. E infelizmente uma coisa que é bênção, a gente transforma em maldição na nossa vida. E eu digo isso porque tem gente que se afasta de Deus por causa do casamento. Tem gente que se afasta de Deus por causa do trabalho. Tem gente que se afasta de Deus por causa da família. Só que, irmão, casamento, família, trabalho é bênção de Deus para a nossa vida. Como é que esse instrumento, então, pode nos afastar de Deus? Mas você começa a ouvir das pessoas assim: pastor, mas é que eu não tenho mais tempo de me envolver, porque eu estou trabalhando muito. Porque a minha família não deixa espaço, porque agora eu tenho que passar em tal coisa. E quando nós falamos isso, sabe o que a gente está dizendo? Que Deus errou, irmão. A gente está dizendo que Deus é um Deus falho, porque Ele nos dá uma vida impossível de se administrar. Quando a gente fala essas coisas, a gente está dizendo isso: olha, Deus me deu uma família e eu tenho que cuidar agora do meu trabalho e da minha família. Eu não posso me envolver na obra dele, não. Parece que foi Deus que errou, que está botando muita coisa na minha e na sua mão. Mas é que nós somos ruins em administrar a vida. Tomamos decisões erradas, priorizamos as coisas erradas. E eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua casa, do seu trabalho, da sua família. O que eu estou lhe dizendo é que a maior receita da vida, dita pelo próprio Jesus, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós nos entregamos a Deus e vivenciamos a sua obra, Ele cuida da nossa casa, Ele nos provê através do nosso trabalho, Ele cuida da nossa família. Porque sabe o que eu vejo também, irmãos? Quando a pessoa começa a deixar de servir a Deus, de se envolver para a obra por causa dessas coisas, sabe o que acontece? Essas coisas começam a ser destruídas. E aí o cara deixou a igreja por causa de um relacionamento. E sabe quando ele volta? Quando o relacionamento acaba, quando a relação dele é destruída, ele lembra: eita, vou ter que voltar para o começo de novo, vou voltar para Deus.
Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar, antes daquilo que é a vontade de Deus, meu irmão, vai dar errado. Satanás, ele tenta nos tirar da obra. Ele tenta tirar você e colocar em outras coisas. Seu coração começa a esfriar. Você começa a achar normal não se envolver. Você começa a achar normal uma rotina, sabe, meio que mecânica de uma vida cristã. E infelizmente esse é o costume de grande parte do povo de Deus hoje. Neemias sabia disso. Sabia que o inimigo queria primeiro tirar o foco dele e também queria tirar ele do ponto central da obra que ele estava envolvida. Mas aí ele mantém um foco, ele escolhe ficar na presença do Senhor. É interessante a resposta que ele dá, ele diz assim: olha, eu estou fazendo, eu estou envolvido, eu estou aqui numa grande obra, estou executando um grande projeto, uma grande obra, eu não posso descer, é o que ele fala para aqueles homens. Para o coração de Neemias, estar com Deus era a coisa mais importante. Eu não sei como você está planejando recomeçar a sua vida nesse processo pós-pandemia. Mas cuidado para os primeiros elementos da sua lista. Porque se Deus não estiver, meu irmão, a tendência de você fracassar é muito grande. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mantenha o foco nele. Sabe, mantenha o foco, a visão no Senhor, no envolvimento com a sua obra. Esse é o primeiro caminho, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Não dá mais para viver longe de Deus, da sua palavra. Mas o inimigo queria sim trazer distração e tirar Neemias do meio da obra. Eu não sei hoje se você vive longe do Senhor. Não sei se de repente você é essa pessoa que já foi muito envolvida e hoje vive esse esfriamento em termos de envolvimento com a obra do Senhor. Talvez nesse processo de recomeço, essa seja uma das coisas que Deus está falando para o seu coração. É hora de sair de onde você está e voltar lá para a construção do muro, para o meio da obra. Daqueles que estão servindo e agindo, entendendo qual é o chamado de Deus. Mas o segundo ponto que eu quero ver com você é que é preciso agradecer a Deus e reconhecer o privilégio de fazer parte dessa obra. E sabe, quando eu vejo aqui a postura de Neemias nesse verso 4, eu entendo isso. Porque muitas vezes as pessoas tratam a obra de Deus como um peso, como uma obrigação. As pessoas ficam flertando com o mundo, sabe aquela pessoa que gosta de estar aqui, mas também se sente o tempo todo atraído e querendo vivenciar as coisas do mundo. Quando nós, irmão, minha irmã, quando nós entendemos quem nós somos, porque se tem alguém que conhece você, é você, mais do que ninguém. Nós sabemos as nossas falhas, queridos, os nossos pecados. As coisas abomináveis que passam pelo nosso coração e pensamento todos os dias. Nós sabemos o quanto nós somos falhos e pecadores. E aí, sabe, um Deus grandioso abrir a porta da graça e do céu para mim e para você. Enviar o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer numa cruz. Um Deus que sai do seu trono, encarnado num homem, para ser aqui esbofeteado, humilhado. Meu irmão, isso por mim e por você. Quando nós entendemos isso de uma forma clara e verdadeira, nós paramos com essa concepção, nós, sabe, abominamos as coisas do mundo e nós queremos sim, por gratidão, servir a Deus. Eu não sei se talvez, infelizmente, você está aqui pela motivação errada, talvez você esteja aqui para Deus fazer alguma coisa para você. Eu quero dizer a você, essa motivação é errada. Porque na verdade nós estamos aqui porque Deus já fez tudo, irmão. Tudo aquilo que nós precisávamos, Ele já fez.
Porque não tem nada que eu e você precise ou deseje que esse mundo venha nos dar. Não tem nada mais precioso do que o céu, meu irmão. Do que a eternidade, do que a glória, do que saber que um dia tudo isso vai passar e vai passar mesmo. Pandemia, morte, dor, roubo, violência, vai passar. E há um céu onde todas as coisas são feitas novas pelo Cordeiro de Deus. Reservado para o seu povo, veja, para mim e para você. Quem entende isso, sabe, segue firme a caminhada. O verso 4 vai dizer que as pessoas tentaram influenciar Neemias por 4 vezes. Olha aqui, ó, verso 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Isso é firmeza de coração. Isso é convicção. É conhecer a Deus. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, e Satanás foi lá e tentou Jesus 3 vezes, e as 3 vezes Jesus respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Ele usou a palavra para mostrar a Satanás que não ia oscilar, que não ia aceitar as propostas, que não ia cair na tentação, mas ia seguir firme no propósito do seu Pai. Neemias diz aqui, olha, por 4 vezes me tentaram aqui, mas eu dei a mesma resposta. Às vezes a gente tem uma caminhada que vem a proposta do mundo, a primeira vez a gente diz não, a segunda a gente já começa a pensar, na terceira, né, a gente se lembra da história de Sansão e Dalila? Sansão brincando ali, flertando com Dalila, e Dalila: me diz qual é o teu segredo. Aí Sansão: não. Aí ele começa a brincar, conta uma mentira aqui, conta uma história ali, conta não sei o quê. Ela insiste tanto que ele vai e abre o coração e faz o que não deveria fazer, e o propósito de Deus é interrompido na vida dele, e ele perde tudo aquilo que havia sido dado por Deus para ele. Muitas vezes o mundo não precisa nem tentar 4 vezes na nossa vida, porque não há ainda firmeza no nosso coração. Sabe, porque as estratégias de Satanás sempre vão vir, irmãos, de forma maliciosa. Como eu disse aqui, ele muda a estratégia. Isso é desde o início. Veja, quando a serpente foi conversar com Eva, ela não se apresentou como alguém que queria matar, derrubar e destruir, não. Ela começa a conversar: olha, o que foi que Deus disse para você daquele fruto? Não, ele disse que se a gente começar, mas não é bem assim não, vai ver isso, 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 vai ver isso. E como nós não estamos firmados na vontade, no propósito e na palavra de Deus, nós caímos nas armadilhas. A verdade é que nós cedemos o tempo todo. E acabamos nos afastando de Deus e da sua obra. Você precisa entender realmente o que foi que Deus fez por você. Você precisa entender o que o sacrifício da cruz de Cristo representa na minha e na sua vida. Porque na hora que nós enxergarmos isso, nós seguiremos firmes. A gente vai poder ouvir a proposta 4, 5, 6, 10 vezes. E nós vamos dizer não, porque eu sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Mas em terceiro e último lugar, e eu volto lá para o capítulo 4, como eu falei, esse processo de oposição foi entre o capítulo 4 e capítulo 6. E tem um momento lá tão importante no capítulo 4, a partir do verso 19, que Neemias teve uma grande preocupação com o povo. O muro era muito grande, imagine, era o muro de toda uma cidade, e ele percebeu que no trabalho desse muro, as pessoas acabavam ficando distantes em certos momentos umas das outras. Porque tinha um camarada que estava a quilômetros de distância, cuidando do muro lá, tinha um que estava aqui. E Neemias então entendeu que
esse distanciamento por muito tempo era perigoso. E é interessante no verso 4, a partir do verso 19, você vai ver que ele diz assim: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e nós estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Sabe, Neemias viu que em meio a essa obra, o constante distanciamento e a separação era algo perigoso. E ele entendia que era fundamental um tempo para as pessoas estarem juntas, para o povo estar reunido. E ele dizia que quando isso acontecia, era Deus que batalhava por eles. Por isso que o terceiro ponto que eu coloco, de como enfrentar a oposição, é que você não pode enfrentar isso sozinho, você não pode ficar sozinho. Entenda a importância de viver em comunidade, irmão. Entenda que quando Deus estabelece a sua igreja e o seu povo, é porque Ele sabe quais são as nossas reais necessidades. Ele sabe que nós precisamos uns dos outros. Há algumas pessoas que podem estar pensando assim: mas a pandemia não trouxe nenhuma dificuldade para as igrejas, não. Todo mundo está acompanhando em casa o culto online. O culto online é uma bênção, é uma alternativa, mas ele nunca vai substituir o grande ajuntamento. Ele nunca vai ser capaz de substituir o poder que há quando o povo de Deus se reúne para fazer a obra. Porque tem obra que a gente tem que fazer junto mesmo. Imagina se nesse processo aqui de reconstrução do muro, metade das pessoas dissesse assim: não, a gente vai reconstruir online, de casa mesmo. Ia dar, irmão? Como é que você levanta tijolo de casa online? Dá para levantar? Não dá. A plataforma online, ela tem as suas limitações, ela não substitui tudo aquilo que o ajuntamento do povo de Deus pode dar. A pandemia, irmãos, trouxe uma coisa perigosíssima, chamada distanciamento, separação, isolamento. Sabe por quê? Porque os corações esfriam. Porque a gente deixa de sentir falta. Tem pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas que disseram assim: não, mas agora tem culto online, eu vou para lá para quê? Se eu posso assistir da minha casa. E esquece que fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, não é assistir um culto, gente. Mas é fazer verdadeiramente parte de uma família. É vivenciar o dia a dia, a dinâmica dessa família. É se alegrar, é chorar. Será que Deus nos chamou para ficar em casa assistindo o culto? Eu entendo, semanalmente. Sabe, eu escuto tantos irmãos que queriam estar aqui. Porque eles sabem a importância disso. Os irmãos com mais de 60 anos da nossa igreja, bênção. Irmãos e irmãs guerreiros que fazem parte da história dessa igreja. Como dói no coração dessas pessoas não poder estar aqui. Mas o que tem doído muito no meu coração é também saber que muitos poderiam estar e não estão. Porque se acostumaram com o distanciamento e com a separação. Neemias disse assim: olha, a cada tempo eu vou soar uma trombeta, e quando essa trombeta soar, todo mundo sai de onde está e nós estaremos juntos. E nós iremos nos fortalecer. E nós iremos ter um momento ali como família. E no final ele diz assim: e Deus lutará por nós. Deus luta pela sua igreja. Deus, sabe, traz vitória para a sua igreja e para o seu povo. E você precisa entender que essa não é uma caminhada isolada. Que você não precisa estar sozinho. É interessante como os corações estão duros e frios
A gente estava ontem no processo de entregar máscara, aí eu fui no grupo que foi aqui para as casas da vila, da Mário Gouveia. E é impressionante, você chega na porta da casa das pessoas, ela lhe vê de longe e ela já quer se livrar de você. E você só anuncia, olha, isso aqui é uma entrega de máscara. Ela pergunta quanto é, diz que não quer comprar. Aí quando você diz que é uma doação, o olhar dela já fica estranho assim. É o quê? Não, é uma doação, meu irmão, minha irmã, é uma doação. É para você e sua família aqui. É só um gesto de carinho pela sua vida. Aí o coração dela assim se quebra, sabe? Meio que ela... Porque todo mundo já está tão acostumado a um jogo de interesse, a ter que pagar, a ser cobrado, sabe, que não aguenta mais. Que nem entende uma atitude como essa. Os corações estão ficando frios. A gente sempre fala muito assim, não, porque o Brasil é muito receptivo. A gente sempre vê os turistas falando isso, né? O povo Brasil, o povo latino, a cultura aqui é diferente, o povo gosta de abraçar, de tratar bem. Quando você vai na Europa e outros países, é um povo frio, um povo que vive longe. Sabe por quê? Porque a cultura dos lugares é muito influenciada pelas experiências da história desses lugares. Sabe por que muitos desses países têm uma cultura fria assim? Porque eles enfrentaram guerras e porque eles enfrentaram muito mais pandemias. A gente nem sabia que esse negócio de pandemia existia e podia chegar aqui. Países que passaram por Primeira, Segunda Guerra, países que enfrentaram pandemias pesadas, que tiveram que durante muito tempo viver em afastamento, em isolamento, se tornaram naturalmente países frios nas relações. Porque a cultura foi influenciada por essa história. Deixa a gente enfrentar umas 3 pandemias dessa para você ver. Se o turista não vai chegar aqui e dizer que o brasileiro é todo frio. Porque a gente vai se acostumar a não querer andar com gente, a não estar perto de ninguém, a viver isolado de casa. Mas a palavra de Deus nos convida para um grande ajuntamento. Porque Deus estabelece que há poder quando sua igreja está reunida. É na unidade da igreja que o amor de Cristo é manifesto. Então eu e você, nós continuaremos tendo todo o cuidado. Continuaremos seguindo todas essas regras até essa pandemia passar. Mas nós não podemos deixar de acreditar no amor e na unidade da igreja. E na importância de nós caminharmos juntos como povo de Deus. Não deixe o inimigo afastar você disso. Não deixe ele tirar você do meio do povo. Sabe, querido, eu não sei em que momento da sua vida você está, em que fase. Eu não sei se essa conversa de recomeço tem algum sentido para você. Talvez para você esteja tudo bem, está tudo normal, a vida vai seguir do jeito que está. E quem sabe você está até feliz com ela. Mas quem sabe todas essas palavras que têm sido trazidas aqui têm levado para o seu coração essa necessidade. Olha, Deus quer que você recomece. Deus está dando a você a chance e a oportunidade de fazer diferente. Alguns marcos acontecem na vida mesmo, estabelecendo uma parada temporal para que a gente desperte e acorde. E comece a olhar a vida que nós estávamos levando. E comece a perceber para onde essa vida iria nos levar. E tenhamos então a oportunidade de parar e dizer assim, eu não quero isso. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Talvez você já foi uma pessoa bem mais envolvida na obra. E Deus está dizendo a você, é hora de voltar. É hora de estar perto de mim. Talvez você já lá fora sempre viveu conforme a tua vontade, os teus planos e os teus propósitos. E quem sabe já quebrou muito a cara por causa disso. E Deus está dizendo, é hora de você viver o meu plano e a minha vontade.
mantenha o foco no Senhor. Sabe? Mantenha o foco naquilo que Ele tem para você. Não esqueça quem você é e aquilo que esse Deus poderoso e soberano está fazendo por mim e por você. E entenda que família, que igreja é uma família e que por isso nós precisamos andar juntos.